Bom dia, queridos irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É muito bom estarmos aqui para estudarmos juntos a palavra de Deus, estudarmos a lição de número 8 deste quarto trimestre de 2020, lição que tem como tema a visão da luta do bem contra o mal, onde estudaremos os capítulos 12 e 13 do livro de Apocalipse. E antes de iniciarmos, eu quero convidá-los para que oremos juntos. Vamos orar? Pai amado, Pai de amor, muito obrigado por este dia que o Senhor nos deu, pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra nesta manhã. Deus amado, queremos aprender mais a respeito da Tua vontade para as nossas vidas e rogamos que o Espírito Santo seja o nosso professor nesta manhã, nos conduzindo na leitura, na interpretação e na aplicação da palavra às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando falamos do livro de Apocalipse, nos vem à mente que a sua interpretação é muito difícil na maior parte do texto, né, para nós, leitores do século XXI. Porém, é importante lembrarmos que João ele utiliza termos e símbolos que são de significados assim difíceis para nós, mas não para os leitores originais, para os primeiros que leram esse texto, pois João usou termos, usou símbolos que eles entendiam. O livro ele está repleto de citações do Antigo Testamento, cujo conhecimento é necessário para que cheguemos à compreensão correta a respeito da mensagem contida nesse livro. Outro fator importante também é o estudo a respeito do contexto histórico do livro. Neste sentido, nós vamos então considerar tanto o uso que João faz da literatura do Antigo Testamento, como também as questões do contexto histórico vivido por João e também pelos destinatários de Apocalipse, naquele primeiro século da era cristã. Gostaria de falar então a respeito do contexto histórico. Sabemos que o imperador naquela época, no Império Romano, era Domiciano, que promoveu ativamente o culto ao imperador. Temos a informação histórica de que muitos templos foram construídos por todo o império com esse objetivo naquele período histórico. O culto ao imperador ele não substituía as religiões dos povos dominados por Roma. Na verdade, as pessoas elas poderiam praticar livremente suas religiões desde que adorassem ao imperador, pois isso seria uma prova de lealdade ao Estado. E isso nunca foi problema para os adeptos das religiões politeístas que existiam naquele tempo. Contudo, era algo inadmissível para as religiões monoteístas como o judaísmo e o cristianismo. Por isso, a perseguição irrompeu contra esses grupos e nós temos o cristianismo com mais um problema a enfrentar. O cristianismo era uma religio ilícita, uma religião não permitida no Império Romano. Ela era uma religião que não tinha autorização para ser praticada. Por isso, os cristãos enfrentaram uma grande perseguição. César Domiciano desejava que todos declarassem: César é o Senhor. Os cristãos, por sua vez, reconheciam que esse título deve ser aplicado apenas ao Senhor Jesus Cristo. Esse título é somente dele e de nenhum outro. E dessa forma, o imperador viu nos cristãos um motivo que apontava então em submissão e até ameaça à sua própria glória. O culto ao imperador ele foi muito difundido, promovido na Ásia Menor, naquela província romana. E nós sabemos que João ele direciona o livro de Apocalipse para as igrejas que existiam naquela região. E ali oficiais romanos viajavam, estavam sempre de cidade em cidade, verificando se todas as pessoas estavam de fato adorando ao imperador.
E muitas pessoas que não faziam isso, que não tinham essa prática, muitas vezes eram delatadas por aqueles que as entregavam às autoridades. E aqueles que não concordavam com a prática do culto ao imperador, aqueles que não concordavam, que se negavam a dizer que César era o Senhor, tinham suas propriedades confiscadas, eram impedidos de vender, de comprar, muitos eram presos, como o próprio João, que foi conduzido para uma espécie de colônia penal na ilha de Patmos. Também tudo indica que muitos já haviam sido mortos por se negarem a adorar o imperador. Essa era a situação vivida pelos crentes naquela época, e João decide escrever a mensagem entregue por Jesus a ele, para que os irmãos perseguidos compreendam que, apesar de toda dificuldade, Cristo continuava reinando. Apesar de toda dificuldade, eles deveriam permanecer firmes, com muita coragem e esperança, e com a certeza de que no final eles seriam vitoriosos. Esse é o desejo de João ao escrever o Apocalipse aos irmãos perseguidos na Ásia Menor. Na aula passada, nós estudamos até o capítulo 11, e o capítulo 11 fecha o primeiro livro das visões contido no livro de Apocalipse. O capítulo 12 ele abre o segundo livro das visões. Nós estudaremos então agora o que o autor da lição de hoje chama de a visão da luta do bem contra o mal. E para isso, eu peço para que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, onde leremos os 6 primeiros versículos nesse início de estudo. Apocalipse, capítulo 12, de 1 a 6. Leiamos. Viu-se então um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças havia 7 coroas. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar-lhe o filho assim que nascesse. Então ela deu à luz um filho, um homem que dominará todas as nações, com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E aqui nesses 6 primeiros versículos nós somos apresentados a 3 figuras simbólicas no capítulo 12 de Apocalipse: a mulher, o filho e o dragão. Vamos buscar então a compreensão a respeito do significado dessas 3 figuras simbólicas. Quanto à mulher e ao filho, o texto traz para nós as pistas necessárias para chegarmos então à interpretação correta. Observe que no versículo 1 nós temos a descrição dessa mulher. Viu-se então um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Eu falei no início que João ele faz uso do texto do Antigo Testamento, e aqui João está se referindo a Gênesis 37, versículos 9 e 10, onde nós temos o sonho de José. E naquele sonho, José contou então que viu seu pai representado pelo sol, a sua mãe pela lua e os seus irmãos pelas estrelas. Portanto, a mulher aqui em Apocalipse 12 representa o povo de Deus, representa Israel, o Israel verdadeiro, o povo de Deus lá no Antigo Testamento. E se falamos da mulher, vamos falar do seu filho, a quem ela dá à luz aqui
no versículo 5. Observe aí o versículo 5, nos diz que ela deu à luz um filho, um homem, que dominará todas as nações com cetro de ferro. Se a mulher é Israel e ela dá à luz a um filho, o texto está falando daquele que é prometido em todo o Antigo Testamento e que viria para salvar a humanidade dos seus pecados. O filho aqui é o Messias, que tem a sua origem em Israel. E nós podemos concluir isso por causa da citação que é feita do Salmo número 2, um salmo messiânico, um salmo que fala a respeito do Messias. Vejam, mais um texto do Antigo Testamento, e o Salmo de número 2, no versículo 9, nos diz o seguinte: Tu as quebrarás com uma vara de ferro e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. O Salmo de número 2 fala a respeito do Messias que haveria de vir, e aqui João está identificando o filho da mulher em Apocalipse 12 com o Messias, fazendo essa citação desse salmo messiânico. Ainda falando um pouco mais a respeito da mulher, é importante lembrar que no Antigo Testamento com frequência é empregada uma metáfora a respeito de Israel e com seu relacionamento com Deus. Israel muitas vezes é chamado de noiva ou esposa do Senhor. Por exemplo, temos o texto de Isaías 54, versículo 5, que diz: Pois o teu Criador é o teu marido, o seu nome é Senhor dos Exércitos, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Logo após de falar do nascimento desse homem, João diz, observem no versículo 5, que ele foi arrebatado para Deus e para seu trono. Se João está falando aqui de Cristo, você pode se perguntar por que ele não fala a respeito da sua vida aqui na terra, do seu ministério terreno, porque ele não fala da crucificação, do seu sepultamento, da sua ressurreição. É porque esse não é o objetivo de João. Ele pretende falar para os seus leitores que, olha, o Cristo a quem vocês servem está vivo, ele foi arrebatado para o Pai e ele está sentado no trono. Ele está vivo e ele está observando tudo, ele não foi derrotado. Vocês precisam entender isso. E o texto fala também a respeito de uma figura muito estranha, de um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Observe aí, capítulo 12, versículo 3. João vê um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças havia 7 coroas. E o próprio texto de Apocalipse 12 nos mostra quem é esse dragão. Observe o que diz o versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Temos aqui que o dragão é Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus. Ele é chamado também de diabo, ele é o acusador. Essa é a figura, então, que temos aqui, representada pelo dragão. E temos, no decorrer do texto, mais informações a respeito do que acontece com Satanás, do que acontece com o povo de Deus. Depois que o Filho, então, ele sobe aos céus, ele retorna aos céus para estar junto ao Pai. Você pode observar aí no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Eu quero fazer alguns destaques falando a respeito, primeiramente, dessa figura do dragão que aparece também no Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento é chamado de Leviatã ou Raabe. O texto de Salmo, capítulo 74, versículo 14, diz: Tu esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste como alimento aos habitantes do deserto.
Isaías 27:1 fala: naquele dia o Senhor castigará com sua espada destruidora, grande e forte, o Leviatã, a serpente fugitiva, o Leviatã, a serpente veloz, e matará o dragão do mar. No versículo 4, João fala que esse dragão, inimigo do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, ele desejava então perseguir a mulher e devorar o seu filho. Observe aí o versículo 4. Ele estava diante da mulher que estava por dar à luz, para então devorar-lhe o filho assim que nascesse. Nós podemos nos lembrar que Jesus ele foi perseguido desde o seu nascimento por Herodes, que foi um agente de Satanás na perseguição ao Senhor. Temos em Mateus capítulo 2, versículo 13, a informação: depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito, porque Herodes procurará o menino para matá-lo. E esse inimigo do povo de Deus, Satanás, representado aí pelo dragão que pretendia devorar o próprio Messias, ele é descrito como uma figura que tem 10 chifres, ou seja, o chifre representa poder, então era alguém forte, poderoso, e também com 7 cabeças. As cabeças representam a autoridade, e o número 7 traz a ideia de perfeição. Nesse sentido, é uma figura de muito poder. No entanto, não teve objetivo ou não teve sucesso em seu objetivo de devorar, de destruir o Messias, pois sabemos que Jesus Cristo ele cumpriu o seu ministério, ele cumpriu com êxito a sua missão, ele morreu na cruz para nos salvar, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia e subiu novamente ao Pai. E ali no céu ele está sentado no trono de onde reina para todo o sempre. O texto no versículo 6 fala que a mulher ela fugiu para o deserto. Observe aí na sua Bíblia, o versículo 6 que diz: a mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. O inimigo não conseguiu alcançar o seu objetivo com relação ao Messias, mas ele se opõe a toda a obra de Deus, então ele se opõe ao seu povo, e é por isso que a mulher ela precisa então fugir para o deserto. E lembremos, a mulher representa Israel, mas mesmo no deserto o povo de Deus conta com a proteção do Senhor, e temos aqui um número simbólico, 1260 dias, que não podemos levar ao pé da letra. Ele apenas representa um período de calamidade, um período de dificuldade, de crise, de perseguição para o povo de Deus. 1260 dias é a mesma coisa que 42 meses, o mesmo que 3 anos e meio. Vejam, 3,5, a metade de 7. É a mesma expressão apresentada lá por Daniel no capítulo 7, ou melhor, se refere à expressão apresentada por Daniel no capítulo 7 do seu livro: um tempo, 2 tempos e a metade de outro tempo. Um período de calamidade, de perseguição, de muita dificuldade para o povo de Deus. E é importante ressaltar, irmãos, que aqui o texto se refere não a um Israel político, mas ao Israel verdadeiro, aquele que forma o povo de Deus, aquele que é constituído por pessoas que se renderam ao senhorio do Senhor. O texto continua falando a partir do versículo 7 a respeito do que acontece com Satanás, né, o dragão. Nós temos no versículo 7 que ele foi derrotado pelo exército celestial liderado pelo arcanjo Miguel, e depois disso ele e os seus anjos, né, Satanás e os seus anjos, aqueles que o seguiam, aqueles que aderiram ao seu plano de oposição a Deus, eles não prevaleceram e perderam seu lugar no céu.
e foram expulsos, versículo 9, foram expulsos do céu. O dragão, né, os seus anjos, né, ele, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. O capítulo 12 agora vai descrever um pouco da obra de Satanás aqui na terra e falará também a respeito da igreja. E eu quero fazer esses destaques aqui na lição. O capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 9, falou dessa derrota de Satanás, e no versículo 10 acrescenta que na terra ele é o acusador dos crentes. Do versículo 13 ao versículo 18, temos que ele promove a perseguição à igreja. E na parte final do versículo 12 há um detalhe muito importante, eu quero ler com vocês, que diz assim: pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, ou seja, o tempo de atuação de Satanás no mundo é limitado, pois ele já está derrotado. E agora eu destaco algumas lições com relação à igreja, contidas no capítulo 12. Observe que do versículo 14 ao versículo 18, nós vemos que, embora seja perseguida, a igreja conta com a proteção de Deus. Observe a partir do versículo 13: e quando o dragão se viu lançado à terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. As duas asas da grande águia foram dadas à mulher para que voasse para o seu lugar, o deserto, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora das vistas da serpente. E aqui João utiliza mais um elemento que é visto lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, o Senhor promete ao seu povo que o protegeria com asas de águia. E aqui a mulher, ela recebe asas de águia e ela então voa para o deserto. Já vimos isso no versículo 6, para um lugar preparado pelo Senhor. O povo de Deus, mesmo em meio à perseguição, é preservado pelo Senhor. E o versículo 14 traz novamente aquele período de calamidade. Tempo, tempos e metade de um tempo, protegidos por Deus, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à perseguição. A igreja, ela é o povo de Deus, porque ela é constituída por aqueles que são os descendentes da mulher. Observe o versículo 17. O dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. A igreja é constituída por aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus, por aqueles que são fiéis ao Senhor Jesus Cristo, por aqueles que são leais a Ele, por aqueles que não o abandonam mesmo em meio à perseguição extrema. A igreja é composta por aqueles que colocam em prática o princípio contido, apresentado em Lucas 9, versículo 24, que diz: quem quiser preservar a sua vida, este a perderá, mas quem perder a vida por amor de mim, este a preservará. Barclay comenta o seguinte a respeito daquelas pessoas, daqueles crentes que morreram naquela perseguição, a respeito daqueles mártires dos tempos de João. Ele diz que eles triunfaram ao preferirem a morte em vez de negarem a Cristo. E Barclay fala que, para nós, trata-se de pôr a lealdade para com Jesus Cristo antes que a segurança e o caminho fácil. A maneira como aqueles irmãos enfrentaram a perseguição é uma grande lição para nós cristãos do século XXI. Devemos ser leais ao Senhor Jesus Cristo em todo o tempo. O texto no capítulo 12 fala da vitória da igreja, igreja vitoriosa, através do sangue do Cordeiro. Leiamos o versículo 10. Então ouvi uma forte voz no céu que dizia: agora chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos já foi expulso.
ele que dia e noite os acusava diante do nosso Deus. A igreja, ela é vitoriosa, porque ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O mal não pode vencê-la. E nós glorificamos a Deus por isso, porque mesmo no século XXI a igreja continua sendo perseguida. No entanto, o mal jamais triunfará sobre ela, pois ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Barclay faz mais um comentário aqui. Ele diz o seguinte: o perdão da cruz deixa a Satanás, o acusador, sem acusação para formular, porque ali na cruz do Calvário, Jesus Cristo derrotou o mal, Jesus Cristo derrotou a Satanás. O capítulo 12, ele termina dizendo, no versículo 18, então o dragão parou sobre a areia do mar. E entramos agora no capítulo 13, onde seremos apresentados a mais duas figuras, das quais nós falaremos agora no decorrer do estudo. Leia comigo, capítulo 13, o versículo 1 e o versículo 2. Vi subir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as cabeças trazia nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo. Seus pés eram como os de um urso e sua boca como a de um leão. O dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. Leiamos também o 3. Também vi uma de suas cabeças como se estivesse ferida de morte, mas sua ferida mortal foi curada. Então toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Essa besta que subiu do mar também possuía 7 cabeças e 10 chifres. Ela tinha autoridade e poder. E o texto nos diz que o seu poder e autoridade foram dados por Satanás. Ela é a representação do quarto animal da visão de Daniel no capítulo 7 do seu livro, mas também reúne as características dos outros 3 animais. E à luz de Daniel capítulo 7, nós podemos concluir que a besta que subiu do mar se trata nada mais nada menos que o Império Romano. E João está dizendo para os crentes perseguidos da Ásia Menor do final do primeiro século que aquele império maligno, aquele império terrível que os assolava, que os perseguia e matava, ele tem a sua autoridade vinda do próprio Satanás. Aquele império, na verdade, é um agente de Satanás na sua prática do mal no mundo. João está dando essa explicação para aqueles irmãos do final do primeiro século da era cristã. E no versículo 3 nós temos João dizendo: também vi uma de suas cabeças como se estivesse ferida de morte, mas sua ferida mortal foi curada. Então toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Havia uma crença naquela época, uma crença popular, de que um dos imperadores anteriores a Domiciano, que foi Nero, um imperador terrível que perseguiu tanto judeus quanto cristãos, é aquele que colocou fogo em Roma, aquele que depois tirou a sua própria vida. Havia uma crença de que ele retornaria, e podemos pensar aqui que João está se referindo a essa crença. E então quando aquela cabeça que foi ferida, então ela foi curada, o texto diz que ela passou a ser admirada por todas as pessoas, e na continuidade do texto vemos que todos adoraram o dragão, pois concedeu sua autoridade à besta, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? As pessoas, elas estavam muito admiradas com o poder da besta, com a sua autoridade, e adoram tanto a ela quanto ao dragão, em vez de adorarem a Deus. O texto no versículo 5 prossegue: foi-lhe dada uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfêmias,
e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Observem aí mais uma vez esse período simbólico que diz respeito a um período de tempo indefinido, mas sabemos que é um tempo de muita dificuldade para o povo de Deus, tempo de perseguição, tempo de calamidade. No versículo 6, o texto continua dizendo que a besta, ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e difamar seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Também lhe foi permitido atacar os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Temos aqui que o domínio da besta é um domínio mundial, ela tem poder sobre todos e foi dado a ela então o direito, dada a permissão para atacar os santos, versículo 7, e vencê-los. Aí temos aqui mais uma citação de Daniel capítulo 7, especificamente o versículo 21, mas é importante considerarmos que embora os santos aqui, os servos de Deus, aqueles que guardaram o testemunho de Cristo, tenham sido mortos pela besta. No capítulo 15, que veremos nas próximas lições, nós temos a informação, versículo 2, que ela foi vencida. Temos aqui, vi algo como um mar de vidro misturado com fogo, e os que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro com harpas de Deus. Essa vitória da besta vista aqui no capítulo 13 é apenas parcial. Na verdade, ela ainda não venceu, ela leva uma aparente vantagem, mas a vitória final é de Jesus Cristo, a vitória final é da igreja do Senhor Jesus. Todos os habitantes da terra a adorarão, diz o versículo 8, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E aí eu trago aqui uma observação do pastor Luiz Saião, que João ele está dizendo que, olha, Cristo foi morto desde a fundação do mundo, isso já fazia parte do plano de Deus. Ele não morreu por causa do poder do dragão, por causa do poder de ninguém. Ele morreu porque ele deu de si mesmo, fazia parte do plano de Deus. Versículo 9, se alguém tem ouvidos, ouça. Versículo 10, se alguém levar para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui estão a perseverança e a fé dos santos. E João, ele traz essa notícia que não é uma boa notícia. Ele fala que viriam prisões, viriam mortes, mas que os irmãos permanecessem firmes, que eles perseverassem no caminho do Senhor. E aí lembro do que certa vez ouvi o pastor Valtair Miranda dizer, que a mensagem do Apocalipse, ela no curto prazo, ela traz então a notícia de perseguição, de dificuldade para a igreja, mas João então pretendia falar para os irmãos que eles deveriam olhar a longo prazo, a vitória final de Jesus Cristo, a vitória final da igreja através do sangue do Cordeiro. É exatamente isso que João está fazendo aqui. A partir do versículo 11, o texto trata da outra besta, da besta que surge da terra. Leiamos Apocalipse 13, a partir do versículo 11. Vi surgir da terra outra besta com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e ela falava como um dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Ela realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por meio dos sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta, enganava os habitantes da terra e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não a adorassem fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes,
ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Essa besta que surgiu da terra, ela é diferente da besta que surgiu do mar, pois ela tem apenas 2 chifres e são chifres como de cordeiro. Parece ser algo inofensivo, no entanto ela fala como o dragão. Apocalipse capítulo 16, versículo 13, a identifica com o falso profeta. Aqui o texto diz: vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros, semelhantes às rãs. Eis aqui o falso profeta, que é admirado, conforme lemos no texto, pelos seus milagres. E nós temos outras características do seu ministério. O falso profeta, a besta que surgiu da terra, promove a adoração à primeira besta. Também ele é muito admirado porque realiza milagres. E nós temos a advertência de Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, versículo 24, que disse o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Paulo falou em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10, a respeito da vinda desse falso profeta. Ele disse: a vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. O ministério do falso profeta também é caracterizado por marcar os adoradores da besta na mão direita ou na testa. Alguns pesquisadores dizem que se trata mesmo de uma marca física, pois no mundo antigo os escravos eram marcados no seu corpo. Já outros preferem dizer que não se trata exatamente de uma marca física, uma vez que o crente ele é selado pelo Espírito Santo, então essa é a marca de Deus nele, não é uma marca visível fisicamente. Então essa marca do falso profeta nos adoradores da besta não seria física, mas poderia ser vista, constatada por meio da prática da adoração à besta, enquanto que aqueles que não adoravam estavam também marcados por não adorarem a besta. O F.F. Bruce ele traz um comentário interessante sobre as figuras do dragão, da besta que subiu do mar e da besta que subiu da terra, pois os pesquisadores falam que temos aí uma trindade maligna. E o F.F. Bruce diz o seguinte: assim como o verdadeiro Cristo recebeu a sua autoridade do Pai, o anticristo recebeu sua autoridade do dragão. Assim como o Espírito Santo glorifica o verdadeiro Cristo, o falso profeta glorifica o anticristo. E o último versículo do capítulo 13 traz uma informação que foi e continua sendo alvo de muita especulação. Quero ler novamente esse texto. Aqui existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Creio que assim como eu, você já pôde se lembrar de diversas teorias a respeito do número 666. No simbolismo numérico utilizado na literatura apocalíptica, o número 7, como já aprendemos, representa perfeição. E o 6 está aquém de 7, por isso ele é o número do mal. O professor e pastor Luiz Saião, ele comenta que possivelmente o fato do número 6 aparecer 3 vezes é porque ele se refere ao dragão, à besta que subiu do mar e à besta que subiu da terra, o falso profeta. E ao longo dos séculos, e até hoje, muitas pessoas procuram decifrar esse código 666 de diversas formas, seguindo diversos
esquemas. A maneira mais conhecida é buscar então decodificar o 666 com as letras do alfabeto hebraico, porque os números no hebraico são representados por letras. Isso acontece também com o grego, as pessoas tentam fazer também utilizando a língua grega. Já ouvi falar até que muitos utilizaram o latim para fazer isso e chegar a algum nome. E utilizando esse esquema, alguns chegaram ao nome de César Nero e dizem, olha, esse número se refere a Nero, é a ele que João se referia. Não posso afirmar com certeza para vocês, mas posso dizer que o 666 representa o mal. É isso que João está dizendo. Quanto aos outros detalhes, não posso trazer com certeza para os irmãos, pois desde Irineu não se tem certeza quanto aos demais detalhes a respeito desse número. Irineu, um dos mestres da igreja que viveu no ano 180, por volta do ano 180 depois de Cristo. E já que estamos falando do simbolismo numérico apresentado no livro de Apocalipse, antes da aplicação de tudo isso que nós ouvimos, eu quero compartilhar com vocês uma informação que eu encontrei a respeito dos números no Apocalipse na introdução ao Novo Testamento do Dr. Brodus Reio, que foi professor durante muito tempo no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Quero contribuir dessa maneira com o seu estudo no livro de Apocalipse, pois nos demais capítulos vamos nos deparar ainda com esses números. Vamos então a essa contribuição da introdução ao Novo Testamento do Dr. Brodus Reio. Ele nos apresenta aqueles números básicos que surgem no Apocalipse e nos ajuda aqui com os significados. O número 1 está associado com o princípio de unidade ou de existência independente e nos dá o exemplo de Israel, que foi exortado a dizer: o Senhor nosso Deus é o único Senhor, conforme encontramos em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Já o número 2 é a duplicação de 1 e representa força. No Antigo Testamento, 2 testemunhas eram necessárias para confirmar qualquer fato. Jesus enviava seus discípulos de 2 em 2. No Apocalipse, vimos na semana passada, o número aparece em referência às 2 testemunhas e às 2 bestas, como vimos hoje. O número 3 simboliza o divino. O número 4 simboliza o universo físico. No Apocalipse, há 4 criaturas viventes, 4 cavalos e cavaleiros, 4 anjos junto ao rio Eufrates. Já o número 5 é o número do próprio homem. Em cada mão e em cada pé há 5 dedos. Um homem perfeito tinha 10 dedos nas mãos e 10 dedos nos pés. No Apocalipse se fala de 10 chifres como símbolo de poder humano completo e 10 dias como tempo humano completo. O Apocalipse também apresenta os múltiplos de 10, como 10 vezes 10 vezes 10 igual a 1000, ou 12 vezes 12 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 144.000, que é o número completo do povo de Deus sobre a terra, ou seja, representa o número dos servos de Deus sobre a terra. O número 6, como eu disse, é o número do mal, porque estava aquém de 7, o número sagrado da perfeição. O Dr. Brodus Reio informa que a pronúncia do próprio nome, ou melhor, do próprio número no hebraico, reproduz o chiado da serpente. O número 7 é o número sagrado da perfeição. O Apocalipse fala de 7 espíritos, 7 igrejas, 7 candelabros, 7 estrelas, 7 selos, dentre tantos outros. E Jesus, nós vemos nos evangelhos, ele enviou 70 discípulos para uma obra especial. 70 é igual a 7 vezes 10. As escrituras hebraicas foram traduzidas para o grego e denominadas Septuaginta, que se refere a 70. O número 12 simboliza o povo de Deus. Havia 12 tribos em Israel, Jesus escolheu 12 apóstolos. No Apocalipse, há 24 anciãos ao redor do trono, representando o povo de Deus do Antigo
Testamento, do Novo Testamento e de toda a história. Há também os 144.000, que como vimos, 12 vezes 12, vezes 10, vezes 10, vezes 10, que simboliza a segurança perfeita do povo de Deus sobre a terra. Temos também o número 3,5, ou seja, a metade de 7. No Apocalipse aparece também como 3 anos e meio, 42 meses e 1.260 dias, que, como já foi dito também na lição de hoje, representa instabilidade, confusão, insatisfação por um período de tempo indefinido. Eu espero que essa informação a respeito do significado dos números que são utilizados de forma simbólica em Apocalipse seja algo útil para o seu estudo de todo o livro. E agora eu gostaria de destacar algumas lições a partir do estudo que fizemos do texto de Apocalipse 12 e 13. A primeira lição que eu destaco é que o Apocalipse nos mostra que na luta do bem contra o mal não há equilíbrio, pois na cruz Jesus Cristo derrotou todo o mal. Como diz o apóstolo Paulo em Colossenses 2,16, Cristo despojou os principados e poderes e os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. O mal já está derrotado pelo bem. Você pode dizer amém para isso? Da mesma maneira, aqueles que se renderam a Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador, também serão vitoriosos contra o mal. E aqui eu posso não só me lembrar, mas também ouvir Paulo em Romanos 8,37, dizendo, mas em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A igreja, ela é vencedora através de Jesus Cristo. O Apocalipse, meus queridos, também nos mostra que há uma batalha espiritual acontecendo no mundo hoje. Enquanto lá no primeiro século da era cristã, os nossos irmãos foram perseguidos por Domiciano, por todo o Império Romano, e o apóstolo João disse àqueles irmãos, olha, esse império não é nada mais nada menos que um agente, um instrumento de Satanás que busca perseguir o povo de Deus. Hoje também os conflitos e as dificuldades, as adversidades nas suas mais diversas formas também possuem uma realidade de batalha espiritual, e nós precisamos orar como crentes, como aprendemos na palavra. Devemos orar em todo o tempo, devemos ser comprometidos com isso, devemos interceder pelas pessoas, interceder pelas nações, devemos estudar a palavra com dedicação, devemos também nos empenhar na proclamação do Evangelho a todas as pessoas, devemos nos empenhar em fazermos discípulos de Jesus. Estamos vivendo um período dos mais difíceis de toda a história da humanidade. Deus nos chamou para vivermos neste tempo, para fazermos a diferença. Por isso precisamos ocupar o lugar para o qual Deus nos chamou, o lugar de proclamadores do Evangelho, o lugar de intercessores por todas as nações, por todas as pessoas, a fim de que todos conheçam a vitória que só é alcançada contra o mal através de Jesus Cristo. O capítulo 13 de Apocalipse nos falou do falso profeta. Paulo havia anunciado que o falso profeta há de vir lá em 2 Tessalonicenses, e na verdade nós temos, antes da vinda do anticristo, diversos tipos de anticristo ao longo da história da humanidade. Isso vem desde a igreja primitiva, pois o próprio João aqui em 1 João capítulo 2, versículo 18, ele diz, filhinhos, esta é a última hora, o anticristo está vindo, já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouvistes, por isso sabemos que é a última hora. Muitos anticristos têm se levantado ao longo da história da igreja, como o próprio Nero, como Domiciano, como Hitler, e muitos anticristos têm agido no mundo hoje, perseguindo os cristãos. Infelizmente, os cristãos constituem o grupo mais perseguido
no mundo atual. Diversos irmãos nossos têm sofrido o martírio no mundo inteiro. E nós precisamos, assim como eles, perseverar em nossa fé. Precisamos continuar seguindo a Cristo com toda a confiança e com toda a lealdade. É isso que o Senhor espera de nós. Vimos que o anticristo, ele enganará muitos fazendo falsos milagres, sinais, prodígios. A Bíblia é bem clara em dizer que é possível que alguém que não faça parte do reino de Deus produza, realize milagres, realize sinais e prodígios. Não podemos nos deixar atrair por isso. Há muita gente por aí procurando sinais, procurando milagres e se esquecendo de obedecer a palavra de Deus. Eu quero lembrar sobre o que o Apocalipse nos fala a respeito dos crentes em Apocalipse 12, no versículo 17, daqueles que foram perseguidos pelo dragão, os filhos da mulher que representam a igreja. São eles os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Esse é o verdadeiro povo de Deus, não aquele que é seduzido por sinais, por prodígios e que ficam de um lugar para o outro, sempre procurando uma novidade. Não seja assim. Seja alguém que procura ser obediente aos mandamentos de Jesus Cristo, alguém que procura ser leal ao Senhor Jesus Cristo. E por fim, quero ressaltar mais uma vez, enquanto tivermos neste mundo, até que Jesus Cristo venha, haverá situações difíceis a enfrentarmos, perseguições, mas como eu já disse, não devemos olhar a curto prazo, devemos olhar a longo prazo, pois quando Jesus Cristo voltar, a vitória da igreja será consumada. O cristão é vitorioso. E falar em longo prazo é apenas uma maneira de dizer, você sabe, porque Cristo pode voltar hoje. O mais importante é estarmos firmes com Ele. E tenha certeza, como o Apocalipse ressalta para nós, mesmo em meio à calamidade, mesmo em meio ao deserto, o crente pode contar com a proteção segura de Deus. Você confie sempre nisto e que possamos continuar aprendendo no livro de Apocalipse nas próximas lições. Agradeço a Deus por poder estar aqui com vocês, pois fui muito abençoado desde a preparação da aula de hoje e ao compartilhar aqui, continuei sendo abençoado. E o meu desejo é que você se sinta assim também. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos porque aprendemos na Tua Palavra que o Senhor Jesus Cristo, Ele cumpriu a sua missão com êxito, Ele morreu na cruz, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele foi, ó Deus, levado novamente para os céus, está vivo, Ele reina para todo sempre. E, ó Deus, a Igreja de Jesus Cristo, da qual fazemos parte, ela é vitoriosa pelo sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz do Calvário. E nós te pedimos, nos ajude a perseverarmos no teu caminho, nos ajude a perseverarmos como teu povo, mesmo em meio às perseguições, que possamos em todo tempo ser pessoas, servos leais ao Senhor, que possamos dar um bom testemunho de Cristo em todo o tempo. Continue, ó Deus, nos ensinando através das lições da Escola Bíblica Dominical neste trimestre, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê um ótimo domingo, uma semana abençoada, em nome de Jesus.